Vamos lá. Introdução à Geografia Econômica. Capítulo 15, livro 2. Toda sociedade funciona com uma certa economia. E o que vem a ser economia, né? Economia, do grego eco, nomos, significa casa, e regras, ou seja, regras da casa, né? Na verdade, é uma ciência que busca entender como funcionam os mecanismos econômicos. Mas, dentro de uma sociedade, como é esse funcionamento dos mecanismos econômicos, né? Dentro da sociedade, basicamente, a economia de uma sociedade funciona de certa forma. É a forma com que uma sociedade produz, né, organiza a produção e distribuição dos seus bens e serviços. Beleza? Como ela vai organizar? Várias formas. Pode ser capitalista, pode ser um modo de produção feudal, pode ser um modo de produção comunal. Mais adiante veremos, né, especificamente um deles, que é o capitalismo. E por que a sociedade se organiza dessa forma, né? Ela se organiza dessa forma para evitar que falte justamente esses bens e esses serviços, né? Desde as sociedades mais primitivas, entre aspas, né? Desde a pré-história, o ser humano procura se organizar dessa forma, para tentar evitar que falte esses bens e esses serviços. A falta desses bens e desses serviços chama-se escassez. Ou seja, toda sociedade, toda forma de organização econômica é de uma certa forma para evitar a escassez. Beleza? Então, a gente já sabe o que é economia. Economia é uma sociedade e o que é escassez. Entre as sociedades que existiram do passado até hoje, as sociedades, quando o homem quando começou a produzir o seu próprio alimento, ou seja, lavrar a terra, ele começou a vencer essa batalha contra a escassez. Não que a escassez tenha terminado e que ela não seja um fantasma que afeta as sociedades humanas. Afeta muitas sociedades humanas, né? Muitas sociedades humanas passam por crises econômicas graves, até crise econômica provocada, né? Provocando escassez de alimento. A fome não desapareceu do planeta Terra. Mas desde que ele começou a produzir seu próprio alimento, ele começou a vencer um pouco isso. A forma com que o homem foi produzindo seu próprio alimento, né, modificou ao longo da história, né? Passamos para sociedades totalmente onde a principal produção, a boa parte da história humana, a boa parte da produção era agrícola, né? A vida do homem era praticamente rural, mas a partir do final do século XVIII, as sociedades, principalmente ocidentais, passaram por um processo de industrialização, que veio aumentar mais ainda a produtividade, né? A industrialização, o desenvolvimento do meio técnico que está atribuído à industrialização, fez com que a produtividade aumentasse, ou seja, diminuindo mais ainda a possibilidade de escassez. E como se organiza, como é a organização econômica da nossa sociedade? A organização econômica da nossa sociedade chama-se capitalista. Porque o que significa isso? Capitalismo, primeiramente, para entender o capitalismo, né? O capitalismo está baseado nos meios de produção, os meios que vão produzir, né, as mercadorias, né, que vão produzir os bens e os serviços, na verdade, né, estão na mão da iniciativa privada, de pessoas particulares, não do Estado, né? Isso é uma das principais características do capitalismo, também chamado de capitalismo, né, de sociedade de mercado. Por quê? Porque o objetivo da produção não é a distribuição direta para a sociedade, como, por exemplo, numa sociedade comunal. Vamos imaginar aqui uma sociedade de uma tribo indígena, eles produzem para consumir ele mesmo,
o mercado, o comércio, né, se tiver bem reduzido. Moeda praticamente não existe. Existiu várias sociedades no passado que era assim, mas a nossa não. A nossa sociedade, a distribuição das mercadorias só acontece no mercado. É justamente o mercado que vai absorver essa economia e a produção industrial vai estar lá oferecida no mercado, ou a produção industrial ou algum tipo de serviços, né, como educação, como saúde. Os meios de produção, o nome disso é capital. Os meios que servem a produzir. Ou seja, o que é o capital? Não é dinheiro, como muita gente pensa que é. O capital, ele é uma ferramenta, o capital é uma máquina, o capital é um prédio, por exemplo, da SPIN, né? A SPIN vende serviço, educação. O prédio da SPIN é o capital, né? O maquinário lá, os computadores, os aparelhos de televisão, né? São também capital. Também importantes são os fatores de produção. Toda produção é baseada em alguns fatores, que sem eles não existe produção, seja capitalista ou qualquer uma que seja. Mas vamos imaginar capitalista porque é o que a gente está tratando. Os fatores de produção são 3. O primeiro é a terra. O segundo, capital. O terceiro é o trabalho. Terra, imagine tudo que é recurso da terra. Na sociedade de hoje, tudo que é extraído da terra, minério de ferro para fazer o ferro, né? O petróleo para transformar em gasolina. Não é só aquilo que se planta, mas tudo que se extrai da terra. Os recursos naturais. Capital, os meios de produção, o maquinário. Né? Na pré-história, por exemplo, o capital do homem, do homem da Idade da Pedra, uma ferramenta que ele produziu com, né, o recurso que ele tirou da terra, quer dizer, a pedra. E trabalho, o ser humano, o homem, porque sem o homem, né, sem o trabalho intelectual e manual do homem, não existe produção. Outra coisa que é importante vocês entenderem é chamado meio natural e meio técnico. Meio natural é aquilo que a natureza propôs. O meio técnico é aquilo que o homem produz. Já ouviu falar em meio ambiente? Então, o meio ambiente é onde uma espécie vive. O nosso meio ambiente ele é dividido em meio natural e meio técnico. O meio natural já é o que a natureza, né, nos oferece. A paisagem, a natureza. O meio técnico é aquilo que o homem produz. Né? Por exemplo, a urbanização, né? As cidades, elas fazem parte do meio técnico. Então, dessa forma, a revolução industrial, ou seja, o processo de industrialização, ele passou a fazer com que o meio técnico ficasse superior ao meio natural. Em uma economia capitalista, a gente divide normalmente, né, a produção em 3 setores da economia. O primeiro, o setor primário, é o setor agrícola, o setor pecuário, o setor extrativo, né, as minas, né, a agricultura, né, o agronegócio, tudo isso é o setor primário. O setor secundário é a indústria. É a indústria manufatureira ou maquinofatureira, a indústria que transforma matéria-prima em produtos industrializados. E o setor terciário é o setor de serviços. O setor, por exemplo, consultório médico, a escola, né? O banco, o comércio, tudo isso é o setor terciário. Para concluir, como nós vivemos num sistema capitalista, que vocês já sabem que os meios de produção estão na mão da iniciativa privada, ou seja, dos particulares, não do Estado, né? O capitalismo visa o mercado e o capitalismo ele surgiu, na verdade, com as grandes navegações. A primeira fase do capitalismo vai de 1450 a 1750, que é chamado capitalismo comercial. Por quê? Porque preponderava nessa época a produção comercial, né?
o comércio ultramarino, o comércio entre as nações, beleza? A segunda fase começa a partir de 1750 com a Revolução Industrial, onde vai preponderar o capital industrial, né? As fábricas, né? As máquinas a vapor e tudo isso mais. Essa fase vai durar até 1950, que a gente entende que veio o capitalismo financeiro, onde a preponderância é do capital financeiro, de Wall Street, ou seja, daquele capital que investe em ações dos bancos, né? Beleza, pessoal? Isso aí.